Graça e paz, amados irmãos. Que alegria mais uma vez podemos estar aqui, na casa do Senhor e desfrutarmos da presença dos queridos e amados, podermos compartilhar a palavra de Deus nesta noite, mais uma vez para a nossa edificação, consolação e exortação. Como eu tenho dito, aqueles que têm a facilidade de manusear a Bíblia, amém. Aqueles que não têm, escutem e anotem, e depois você vai assistir o vídeo lá no YouTube e vai poder pegar uns detalhes que às vezes a gente esquece, mas que é importante que a gente aprenda. Doutrina é isso, ensino. E é imprescindível que nós aprendamos, não apenas ouçamos, mas aprendamos o que foi falado, o que foi dito, e guardemos, para que nós não sejamos enganados e não venhamos a cair no engodo de Satanás. Há alguns meses, há mais de 3 meses que nós estamos estudando a Epístola de Timóteo, Acho que mais de 4 meses, que já são 22 vídeos gravados, são 4 vídeos que a gente grava por mês nos cultos de doutrina. Já são 22, 23 com o de hoje, então já são mais de 4 meses que nós estamos falando sobre a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E hoje nós vamos dar sequência ao assunto, da carta, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, o versículo 12 em diante. E o que nós vamos avaliar hoje é a questão das 5 ordens dadas pelo apóstolo Paulo ao pastor, ao líder, aquele que lidera. E líder, lembre que líder não é só o pastor. O pastor é o líder espiritual da igreja. Mas antes do pastor ser o líder espiritual da igreja, o pastor é uma pessoa, é um ser humano, e antes dele liderar pessoas, ele precisa liderar ele mesmo. Você precisa aprender a se liderar, se comandar, se conduzir. Isso é uma característica de quem está dominado, controlado pelo Espírito Santo, É uma característica do fruto do Espírito Santo, é domínio próprio. E dentro dessas 5 ordens dadas pelo apóstolo, Paulo ensina que o apóstolo, que o pastor, ele precisa fugir da ganância. Ele diz no versículo 11: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Quais coisas? Quando Paulo diz foge destas coisas, ele está querendo dizer fuja do orgulho, da vaidade, da avareza dos falsos mestres. Em lugar de servir-se da religião para locupletar-se, Timóteo deve ter uma conduta agradável a Deus e assim alcançar a genuína piedade. Lobos e pastores gostam de ovelhas. São antagônicos, mas ambos gostam de ovelhas. O lobo gosta de devorar as ovelhas, enquanto os pastores gostam de apacentar as ovelhas. Os falsos mestres andam atrás dos bens das pessoas. O pastor cuida da alma delas.
pastor precisa fugir dessa sedução, do desejo de ficar rico. Hoje muitas pessoas veem o ministério como uma fonte de riqueza. Certo? Não é pecado. Não é pecado você possuir bens, não. Desde que o seu coração não esteja nos seus bens. Você usa o que você conquista. Não é o que você conquista que lhe usa. Há pessoas que conquistam uma casa, tornam-se escravo da casa. Conquistam um carro, é escravo do carro. Conquistam bens e vão ficando atrelados aos bens. Não. Jesus deixou claro, amados irmãos, entendam isso, presta bem atenção ao que Jesus ensina no capítulo 6, vamos lá, capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, 6 de Mateus. Veja o que Jesus diz. Jesus diz em Mateus 6, 19 ao 21, Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós tesouros no céu. Qual é o tesouro que a gente ajunta para o céu? Onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, quando a gente fala de bens, a Bíblia ela não diz que é pecado você possuir bens. Não diz. O que a Bíblia diz é quando você coloca todos os bens dentro de sua vida como prioridade de sua vida. Por exemplo, por que você estuda? Para que você estuda? Aí alguém diz assim: eu estudo porque eu quero no futuro ter um emprego melhor do que o do meu pai, do que o da minha mãe. Eu não quero sofrer tanto como eles sofreram na vida. Isso é correto? É. Agora, o que você não pode, não deve fazer disso é um meio de vida, uma filosofia de vida. Paulo nos ensina que todas as filosofias terrenas, eles chamam ela de vãs filosofias. Nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E quando nós abraçamos a palavra de Deus, irmãos, nós não entramos em colapso. Observe como estão as pessoas à sua volta. Observe. As pessoas estão adoecendo com ansiedade, com depressão, com síndrome de pânico. É verdade que existem coisas que fogem ao controle. Por que foge ao controle? Porque o coração está cheio de quê? De preocupação. Aí como é que você fica preocupado? Você dorme pensando: o que é que eu vou fazer amanhã? Deixa chegar amanhã para tu pensar o que é que tu vai fazer. Eu não estou dizendo que você não tenha planejamento. Planejar é uma coisa, certo? Você precisa ser ordeiro, metódico, organizado, mas você não precisa colocar sua ansiedade em cima disso aí. Você projeta, como diz
15 de Provérbios. Do coração do homem procede os planos, mas do Senhor vem a resposta. Você planeja, mas quem realiza é Deus. Não é? Eu tinha um sonho na minha vida. Eu queria muito ser médico. Mas eu não consegui ser médico. Glória a Deus. Eu planejei. Eu sonhei. Eu queria. Aí alguém pode dizer assim, mas o senhor não é porque o senhor não quer. Não é bem assim. Não é bem assim que as coisas funcionam. Nós idealizamos, irmãos, mas a gente coloca as coisas diante de Deus. Deus é quem dá um rumo na nossa vida. Quantas pessoas que chegaram a se formar em direito, em medicina, em engenharia e não estão exercendo? Por quê? Porque Deus tirou. Se formam, investem em administração de empresas, trabalham para se tornarem grandes empreendedores e Deus chega lá e diz, desmonta tudo. Porque eu te chamei para fazer uma grande obra. E você pensa muitas vezes que é dentro dos seus projetos. O profeta Isaías diz no capítulo 55 do seu livro, no versículo 6 e 7, ele diz, porque os meus caminhos não são os vossos, nem os meus pensamentos são os vossos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Então, irmãos, tudo que a gente vai fazer nesta vida, a gente, Senhor, está nas tuas mãos. Eu te apresento, Senhor. Toma a direção. Tu és o dono da minha vida. Tu és o dono de todas as coisas e tudo está nas tuas mãos. Faz a tua vontade. Eu sou teu filho, eu sou teu servo. E o que o Senhor fizer está bem feito. Mas, deixa eu fazer aí um adendo, viu? Tem pessoas que oram assim, mas quando ocorre ao contrário do que eles estão pedindo, eles desabam. Mas, Senhor, eu te pedi para o Senhor fazer assim e o Senhor não fez. Ou não? A gente desaba. A gente diz que entregou na mão de Deus, o que Deus fizer está bem feito, mas na hora, quando não acontece como a gente quer, a gente desaba. Ou não? Mas Jesus, por que o Senhor não fez assim? Você não disse que era para fazer do jeito dele? Então, irmãos, a gente precisa sair do contexto, da visão que o mundo traz aos seres humanos. Porque essa visão de mundo que as pessoas têm é uma visão que destrói, que adoece e que prende as pessoas. Em Mateus 4, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo, por Satanás. Não foi por qualquer demônio, ralé, pé de chulé, não. Foi pelo próprio Lapeta, o chefe dos demônios. E a primeira coisa que Satanás apresenta a Jesus é aquilo que mais o homem busca: sobreviver. O diabo disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus fazia 40 dias que não comia. Tem pessoas que não conseguem passar metade do dia em jejum. Eu não vou aguentar não, pastor. Meu Deus, você vai ficar amanhã sem comer. Eu não aguento não, pelo amor de Deus.
Tem pessoas que têm problemas gástricos, né? A gente até entende. Mas tem gente que tem saúde, fica, meu Deus, eu vou ficar metade do dia sem comer. Ou manhã e tarde, eu não tomo café nem almoço. Meu Deus, será que eu vou aguentar? Você nunca tentou? Nunca tentou. E o diabo chega para Jesus justamente em cima daquilo que todo ser humano busca. Quem aqui hoje não tomou café? Não almoçou? Não jantou? Não é? A gente precisa. A gente precisa. É a necessidade do corpo. Olha. E é em cima disso que Satanás trabalha. Das tuas, das minhas, das nossas necessidades. Ele apresenta um caminho mais fácil. Para que eu e você saia daquilo que Deus quer. Aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em seguida, Satanás ofereceu as riquezas e os reinos deste mundo. Tudo isso eu vou te dar, se tu prostrado me adorares. O diabo ofereceu o que a Jesus? Riquezas o quê? Terrenas. Prestígio. Não se iluda, meus irmãos. As pessoas estão atrás de prestígio. Quantas pessoas aí se matam? Irmãos, a quantidade de mulheres que já morreram após cirurgia. Cirurgia de quê? Para tirar gordura. Não, porque eu estava com uma gordurinha aqui, não tinha nada, mas ela queria ficar mais perfeita. Porque ela é uma influenciadora, ela se apresenta nas redes sociais. Então ela tem que se apresentar impecavelmente perfeita fisicamente. Ou seja, ela não está natural, ela é toda feita, modelada pela cirurgia moderna. São cirurgias que não é para salvar a vida. Não são cirurgias que é para tirar algum tipo de doença, de enfermidade que foi alojada no corpo, não. São cirurgias que são feitas para que elas sejam adoradas, veneradas, elogiadas. Gente que vive de elogio o tempo todo. E que muitas delas, depois que fazem, morrem. Porque a Bíblia chama isso de soberba da vida. Vive da aparência. Nem filhos a maioria delas tem. Por quê? Para não deixar o corpo, segundo elas, deformado. E quando tem, não dou de mamar para não deformar os meus seios. São pessoas, irmãos, que vivem da ganância deste mundo, do aplauso. Entenda, Deus não nos chamou para ficarmos aqui. Usemos as coisas que Deus nos dá, mas não deixe as coisas usar você. Não se prenda. Veja o que Jesus diz. No mesmo capítulo 6 de Mateus, versículo 25. Capítulo 6, verso 25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves dos céus? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir?
Observais como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os gentios. Na minha Bíblia diz, são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe o que eu e você precisa. E Ele traz a mim e traz a você. Veja que o texto diz, pois são os pagãos. Quando Jesus está dizendo aqui que são os pagãos, tem tradução que diz os gentios, Jesus está dizendo assim, são aqueles que não servem a mim, são aqueles que não servem o Pai, que buscam essas coisas. Repetindo, irmãos, não estou condenando a riqueza, não estou fazendo apologia à pobreza, eu estou fazendo aqui um ponto de equilíbrio. Repetindo, nós usamos as coisas, mas não amamos as coisas, porque as coisas ficarão. Por mais que a gente invista aqui no prédio do templo, como nós temos feito para trazer o melhor conforto aos irmãos do culto, ar-condicionado, cadeiras novas, sistema de som novo, estamos investindo mais ainda com a reforma da cozinha, a reforma do departamento infantil que vai ser feita, instalação de ar-condicionado no departamento infantil, forro que vai ficar naquela parte da ala de entrada, as portas de vidro que vai ser colocada. Tudo isso é investimento para receber melhor quem está vindo ao templo, certo? Mas o valor não está no templo, o valor está quem está dentro do templo. Quem está dentro do templo? A igreja, eu e você, é que tem valor. Quando a gente sai desse prédio aqui para ir para casa, Deus não fica aqui. Deus vai com você. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele está aqui porque eu e você está aqui. Ele anda, ele passeia, como diz o livro do Apocalipse, das cartas às 7 igrejas da Ásia. Ele anda no meio dos castiçais de ouro, que é o símbolo, o castiçal simboliza a igreja. Mas quando a igreja, que aqui é a assembleia, ou seja, é a reunião dos santos, quando a igreja se reúne para adorar, para aprender a palavra, ele está. Quando a igreja vai, ele vai embora. Porque o que tem de valor aqui dentro desse prédio não são as coisas que vão ficar no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento não vai ar-condicionado, não vai mesa de som nova, não vai tábua de mármore nova que está lá na cozinha sendo feita na reforma. Não! Vai ficar tudo. Porque no céu a gente não vai sentir calor. No céu a gente não vai ter necessidade de cozinhar, de comer. Não vai ter. Mas comeremos pela questão da comunhão. Você já percebeu que toda vez que alguém diz assim, rapaz, vamos dar um passeio, vamos dar uma voltinha, mas vai para onde? Vamos para a pizzaria, não vamos para a sorveteria, não vamos tomar um açaí. Sempre, qualquer passeio envolve comida. Perceberam já isso? A gente vai para onde? A gente vai dar uma voltinha. Onde vocês vão? A gente vai lá para a beira da praia. Aí quando chega lá na beira da praia, a gente vai, vamos comer uma saladinha de fruta? Vou comer um peixe. Ou um churrasquinho, ou um queijo na brasa. Sempre que você sair com alguém para conversar, para dialogar, sempre vai chegar um momento que alguém vai dizer, vamos comer alguma coisa. Já perceberam isso? Então nunca é só
sobre a conversa, sobre o diálogo, sobre o passeio. Sempre envolve comida. E quando a gente chegar no céu, a primeira coisa que a gente vai fazer, a Bíblia diz, é comer. Jesus disse: eu não beberei do fruto da videira, até que o beba de novo lá no reino de meu Pai. Quando a gente chegar no céu, quem vai servir é o próprio Jesus. Não porque a gente precise, mas a ceia será servida como sinal de comunhão, de afinidade, de coinonia, de intimidade. Porque só se senta à mesa com alguém para comer quando quer se partilhar intimidade, algo pessoal. Então muitos de nós, irmãos, muitos crentes, Jesus está dizendo aqui, olha, essas coisas quem buscam são os gentios, os pagãos, aqueles que não me servem, porque eles vivem por isso. Eles vivem de status. Tem pessoa que compra a roupa uma vez, dá. Usa uma vez e dá a roupa. Por quê? Porque eu já usei uma vez. Eu não repito roupa. Meu Deus do céu. Conheci uma pessoa assim. Meu Deus do céu, tem muita gente assim. Compra o sapato, usou uma vez. Eita, meu Deus. Dá o sapato. Porque já usou o sapato. Alguém viu ela com o sapato, ou ele com o sapato, já vai dar. É um coitado. Quando a gente parte dessa vida, nem os sapatos a gente escolhe e vai botar no pé. Nem a roupa. A roupa que fica é dada. Olha, essa roupa foi de fulano que morreu. Dá para alguém que tem o mesmo tamanho? Ou não é? Nem a roupa a gente escolhe quando vai ser sepultado. Então Jesus está dizendo, irmãos, que nós não devemos colocar o nosso coração nisso, porque isso faz parte de uma vida de ganância. A gente precisa ter um equilíbrio, gastar o necessário. Jesus não gosta de desperdício. Lembra quando ele multiplicou os pães e os peixes? Que sobrou, ele disse, agora sobrou? Joga tudo fora, não presta mais não. Não, ele disse, recolhei o que sobrou. Recolha o que sobrou. Não desperdice. E às vezes os crentes, por isso que incrível que pareça, ele investe mais em coisas supérfluas do que no reino de Deus. Quando se fala muitas vezes em alguma atividade na igreja, como nós estamos fazendo agora, o sorteio daquele kit, né? Aquelas ferramentas, a lixadeira, uma parafusadeira, uma parafusadeira, um jogo de ferramentas que a gente está sorteando, que custou dinheiro, para a gente arrecadar o dinheiro para pagar o sistema de som. A igreja, olha o que a gente escuta, alguns dizem, que já pede demais. As camisas que vão chegar, ou essa semana ou é a outra, eu espero em Deus que seja essa semana. Que eu mandei fazer 80 camisas. E para que essas camisas, pastor? Com o emblema da igreja, o slogan da igreja, o tema do aniversário da igreja, que a gente vai vender para os fundos serem revertidos para o aniversário da igreja. Que gasta. Para que isso? Já vendeu a igreja, a camisa do departamento jovem, agora vendeu a camisa que vai para o aniversário do centro de oração, que até a Rosa está vestida com ela, Flávia, hoje, que vai ser usado para o aniversário do centro de oração. A do ano passado. É, com saia preta. Olha, melhor ainda. Mas se não tiver, vai usar a camisa preta. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí isso aí, a camisa foi vendida
o lucro foi para o departamento feminino, para elas investir no aniversário do departamento feminino. E o que voltou já para comprar essas para o aniversário da igreja, para a gente fazer o aniversário da igreja, e no dia do encerramento a gente fazer aquele jantar maravilhoso. E quem vai desfrutar disso? A igreja. Então tudo que é feito na igreja é para a própria igreja. Aí como o Misso estava falando aqui no seu testemunho, que Deus foi trazendo a ele consciência dele adorar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Porque, irmãos, quando a gente faz uma coisa, pensa que terminou, já começa a outra. Olha o que apareceu ali hoje, ali na parede. Que vai ter que consertar. E já é custo. Aqui, ó, está quebrado, tem que ajeitar. O outro aqui também está quebrado, tem que ajeitar. E tudo isso é custo. Para manter isso aqui, quando não tem um Adelso que doa, tem que ter alguém para pintar. Porque de vez em quando o Adelso faz uma loucura, né, Deus? Aí compra as tintas, doa, e diz, tá, pastor, isso é para a igreja mesmo. Mas tem que ter alguém lá para pintar. Então tudo isso, e a gente precisa entender que o que é investido não é para o pastor. Porque o pessoal tem esse pensamento distorcido. Lembre-se que nós não somos as outras denominações. Eu não quero saber da outra, eu quero saber da nossa. Eu não estou preocupado com quem faz errado. O problema de quem faz errado, eu tenho que fazer o certo. Porque às vezes a gente está preocupado com o erro de quem está fazendo errado. O problema de quem está fazendo errado, faça você o certo. Faça você o certo. E Paulo está dizendo para Timóteo: foge do orgulho, da vaidade, da avareza, dos falsos mestres, em lugar de servir-se da religião, para locupetar-se. Timóteo deve ter uma conduta agradável a Deus e assim alcançar genuína piedade. O lobo gosta de devorar as ovelhas, enquanto os pastores gostam de apacentar as ovelhas. Os falsos mestres andam atrás dos bens das pessoas. O pastor, o verdadeiro líder, cuida da alma das ovelhas. O pastor precisa fugir da sedução, do desejo de ficar rico. Ganhe seu pão, ganhe seu dinheiro, ganhe sua manutenção. Eu não sei se vocês viram essa semana agora que passou. O rapaz que matou a mãe, quem viu? Não é? Por que ele matou? Porque era viciado em jogo. Aquele joguinho que você de aposta, que aposta no time que vai ganhar, no que vai perder. E envolveu-se com agiotismo, não tinha como pagar, viciado em jogo, foi pedir à mãe, a mãe não quis dar, ele matou a mãe. Esse foi um caso que foi noticiado. E os que não são? O vício de estar lá. É a mesma coisa daquelas pessoas que vivem só de dar aparência. Vai para o shopping, vai tomar um suco aí. Bate a foto e bota no status. Comprou uma coxinha no palito aí. Bate a foto e bota no status. Bota a coxinha dando, não bota o palito não, parece ela pegando. Não sei. Bota assim em cima do palito para demonstrar ela o tamanho, né? Agora é morango do avô. Agora é o morango do avô, né? Se depender de mim, não vai, eu não compro um. Comprar um morango por R$18, compro nada. Eu chego ali e compro uma bandeja de 5, como logo tudo de uma vez. É mais 5 não, É mais 5 não. é R$20. E é, pronto, para você ver como eu estou, né? Tá com amor. O tempo é porque é com amor. É, tá com amor. É tudo com amor.
vazia. Alma vazia. Outra coisa que eu vi a semana passada, eu até postei, às vezes eu posto as coisas no canal da igreja, no grupo da igreja, para os irmãos verem o que está acontecendo. Uma menina de 9 anos de idade, uma menina, foi internada com uma crise de ansiedade extrema. Sabe como se desenvolveu essa crise de ansiedade? Pelo celular. Pelo celular. Está internada, continua internada, em estado gravíssimo, completamente descontrolada. Por quê? A mãe, para ter sossego, para fazer o serviço de casa, eu estou ocupada, não tenho tempo de dar o celular para a criança. E é isso que a maioria dos pais faz hoje. O menino é pequenininho, tudo com celular, tudo mexendo no celular. Aí pensa que está tendo sossego, você está destruindo o seu filho. E está lá, menino, 9 anos internada, sem controle. Medicação não está fazendo efeito. Porque o cérebro da criança está tomado, controlado, virtualmente. A gente pensa que isso é uma besteira, mas isso é muito sério. A gente adulto mesmo sente isso, né? Não, pastor? Se a gente ficar direto no celular vendo as coisas, oxe, a gente mesmo passa por isso, se vigiar. Quantas vezes, irmãos, as pessoas ligam para mim, eu não vejo. Não é por quê? Porque às vezes eu saio, o celular descarregou, eu deixo em casa carregando. Às vezes eu estou no médico, estou na sala, às vezes eu estou na sala de espera, quando eu estou dentro do consultório, quando eu entro no consultório eu já deixo o celular à parte, não virou a parte, não fico nem... Como hoje eu fui fazer um exame nas carótidas, aqui do pescoço, passado pelo neuro. Quando eu entrei eu coloquei logo o celular no primeiro birô para poder ir fazer os exames. Porque o neuro desconfiou de algum problema nas carótidas, mas segundo o doutor de hoje disse, não, você não tem nada. Eu disse, glória a Deus. Um disse uma coisa, o outro disse outra. O primeiro exame deu uma coisa, o segundo agora já deu outra. Não é? Então fica difícil, é o vício. Tirar o foco. Cuidado, não perca o foco. Guarde o que você recebeu de Deus. Não deixe o inimigo roubar do seu coração. Não se iluda. Todos nós precisamos fugir da sedução deste mundo. Apartar-se da ganância pecaminosa e mundana. Concordo com o Warren Wiersbe quando ele diz que há ocasiões em que fugir não é sinal de covardia. Fugir não é sinal de covardia. Fugir, na maioria das vezes, também é sinal de prudência. É sinal de sabedoria. Em outras ocasiões, fugir é um sinal de sabedoria e um meio de alcançar a vitória. José fugiu quando foi tentado pela mulher de seu senhor. Gênesis 39, 12. Davi fugiu quando o rei Saul tentou matá-lo. Ele fugiu. Ele não estava fugindo porque era covarde, não. Ele estava fugindo porque era necessário. E a gente às vezes precisa fugir de certas coisas, de certos lugares, de certas amizades que nos levam a sair daquilo que Deus quer. Se a gente não fugir, a gente pode cair. É sábio o conselho quando diz: nem toda união é boa e nem toda divisão é ruim. É bom viver unidos, como a palavra de Deus diz: o que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Mas se você for ter paz com determinadas pessoas,
Tenha, mas ela lá e tu cá. Por quê? 15:33 de 1 Coríntios diz: as más companhias, as más amizades corrompem, destroem a comunhão com Deus. Então tem coisas que você tem que saber lidar. Precisou? Sirva. Pediu socorro? Ajude. Mas não queira aproximação. Por quê? Porque tem pessoas que querem usar você. A gente vive aqui para servir, porque amar é servir. Certo? Mas tem pessoas que você tem que ter cuidado. Porque elas não querem ser servidas, elas querem destruir você. E a gente tem que ter esse discernimento. Se você costuma pensar, se eu tivesse isso ou aquilo, ou se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse um carro mais novo, eu seria mais feliz. Engano seu. Engano seu. Se você tivesse um carro novo, você gastaria mais, porque o seu IPVA ia ser muito mais alto. Tem carro que o IPVA dele aqui no Brasil, dá para você comprar outro carro. Sério. Minha irmã está nos Estados Unidos, com a minha sobrinha que está lá, fez a cirurgia, graças a Deus, sexta-feira agora, está passando bem, né, mas está muito fraca. E ela falando comigo, né, Silvio, a gente parece que está em outro planeta. Aí eu disse para ela, não se iluda não, porque você está numa cidade onde a maioria é gente rica. Mas existe cidade nos Estados Unidos que não é como você está aí não. Ela disse que dá para você dormir na pista. Parece que passaram o aspirador de pó. De tão limpa que é a pista que passa os carros. Para você ter uma ideia. Tudo lá é de primeira qualidade. Minha sobrinha fez a cirurgia na sexta-feira. Na segunda-feira já saiu a biópsia. Aqui para sair entregar a biópsia é com 30 dias. Lá foi com 3. Fez na sexta, sábado, domingo, segunda-feira já estava pronta. Que foi ontem. Veja. Aí eu disse, não se iluda não. Com isso não. Então às vezes a gente se ilude. Se eu tivesse uma casa dessa, irmão, eu vivia melhor. Você vive bem na que Deus lhe deu. Porque, escute, o céu começa aonde Jesus está. Jesus está na tua vida? O céu, meu filho. Traga o céu para você. Aonde Jesus está, olha, o céu não é bom. Porque lá Jesus fez uma cidade de ouro, ruas de ouro e cristal. Não, o céu é bom porque Ele está no céu. Você esqueceu que quem estava no céu foi Satanás e foi expulso de lá? Com toda a beleza que tem o céu, ele perdeu. Ele deixou. Então não se iluda. O céu começa onde Jesus está. Não se iluda com casa muito grande. Eu particularmente, eu gosto de casa grande, não gosto de casa pequena. Para poder ter condições de receber os irmãos, de ter espaço para me mexer. Não é? Eu moro numa casa que eu vou trocar de roupa, eu troco de roupa na sala. Não posso trocar de roupa no quarto, porque não dá para mexer. Quem foi na minha casa já sabe. Meu quarto é bem só cabe a cama e um pedaço do guarda-roupa, porque o outro fica lá atrás, né, Flávio?
Porque não dá. Aí eu vou trocar de roupa, eu separo a roupa do quarto, boto na sala, aí vou trocando de roupa na sala. Porque não posso trocar no quarto, não dá. Então eu gosto de uma casa grande. Mas tem gente que gosta de casa pequena, rápido, porque eu não quero ter trabalho. Cada um tem um gosto. Mas o segredo não está nem na casa grande, nem na casa pequena. O segredo está se Jesus está lá. Se Jesus está na casa, não importa se ela é grande ou pequena. O céu está por ali. O céu está lá. Então não se engane, se você tiver uma casa melhor, um carro mais novo, você seria mais feliz? Não. Fuja desse engano. Se você se encontrar olhando para a prosperidade do ímpio e dizer, se eu tivesse o que ele tem, não tem gente que diz assim, poxa, fulano é muito bem de vida, se eu tivesse o que ele tem, eu seria mais feliz. Não. Você é feliz, só que você não conseguiu ainda descobrir que é, porque os seus olhos estão vendo as coisas da forma errada. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, se você vê a coisa de forma errada, teu corpo vai ser o tempo todo trevas. Aí Jesus disse, quão grande trevas. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Se ao ouvir uma propaganda, você imaginar, se eu pudesse comprar esse produto, eu seria mais feliz. Fuja, não se engane. Sua felicidade não está nas coisas, mas em Deus. Vamos ver o que é que Lucas capítulo 12, verso 16 em diante. Disse Jesus, e lhes propôs uma parábola, Lucas 12, verso 16 a 21, dizendo, as terras de certo homem rico produziram em abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo, e disse, que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente, já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma, tens grande quantidade de bens, depositado para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhes afirmou, dizendo, tolo, esta noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficará? Isto também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para quem? Para com Deus. A sua verdadeira riqueza está em Deus. Por quê? Porque se você tiver fome, Ele é o pão que lhe alimenta. Se você tiver sede, Ele é a água que matará a sua sede. Se você adoecer, Ele é o médico que pode lhe curar. Se você estiver só, Ele é a sua companhia, porque Ele prometeu, eu estou convosco todos os dias. Ele é o nosso tudo. Foca nele, olha para ele. Porque se você começar só a olhar para aqui, você vai se frustrar, vai adoecer.
Porque tudo aqui, irmãos, está sujeito a desenvolver em nós doenças. E as doenças que vêm a nós, elas vêm pelos nossos sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Eva viu o fruto. Quando ela viu, a Bíblia diz que ela desejou comer o fruto. Os nossos sentidos fazem com que nós conheçamos aquilo que está à nossa volta, deposita em nós sentimentos e emoções que vão nos corroendo, nos prendendo, e a gente vai se deixando levar. Jesus é teu tesouro. Sabe por que aquela viúva, ela deu tudo que tinha? Porque ela entendeu que o tudo dela não era aquilo que ela possuía. O tudo que ela tinha era Jesus que ela conheceu. Era uma pobre viúva. Você sabe, irmãos, o valor que ela tinha ali em mãos? Na nossa moeda hoje, 2 centavos. O que é que você compra com 2 centavos hoje? Nem um confeito. Nem um confeito. Que antigamente você dava 1 centavo e vinha 5 confeitos. Hoje não vem mais. Ela tinha tudo que ela, a Bíblia diz, tudo que ela possuía era aquelas moedinhas. Ela deu tudo. Porque ela compreendeu que ela precisa ser do Senhor sem nenhuma reserva. Ela compreendeu que Jesus era o tudo que ela precisava. Quantas pessoas, irmãos, têm dinheiro, está lá no hospital, internado, tem para pagar o melhor médico, e no final do tudo o médico diz assim, ó, não tem mais jeito, ele faz, Deus me acuda. Antes era o dinheiro, agora é Deus. Deus me acuda, Deus deu um jeito. É quando o ateu vira crente. O cara para ser ateu tem que ter muita fé, viu? Eu não tenho uma fé dessa também. Tem que ter muita fé para ser ateu. Minha fé é muito pequena. Só dá para crer em Deus mesmo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O pastor, o líder, você precisa seguir as virtudes do cristianismo. Paulo diz: antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ao mesmo tempo que Timóteo deve fugir de algumas coisas, deve seguir outras. O homem feliz é conhecido por aquilo que ele segue. O homem feliz é conhecido por aquilo que ele segue. Não diga a mim não, o que é que você segue? Você segue o ritmo desse sistema? Ou você está olhando para Jesus? Você está lá no seu trabalho. Jesus, obrigado. Porque o Senhor me deu mãos, pernas, capacidade para trabalhar, para trazer o sustento a mim. Obrigado. Mas se você eu estou aqui nesse emprego, que isso é um emprego miserável, é um salário mínimo. Irmãos, existem países que o salário mínimo, escute, se assuste não, é R$600. O salário mínimo é R$600, principalmente os países do continente africano. Cabo Verde está assim. R$600. Exemplo, nós temos um missionário lá na África, em Cabo Verde, o pastor William, o missionário William, a sua família. Irmãos, esse garrafão de água que a gente compra aqui, bota aí para vocês beberem, que custa R$6, 20 litros. Lá, 5 litros custa R$20. 5 litros de água custa R$20. Veja a diferença. Um quilo de charque que hoje você compra aqui, um quilo de charque da boa,
tem de 46 a 52 reais. Lá é 100 reais. 100 e poucos reais. Aí aqui o pessoal tá. A gente sabe que o Brasil escute bem, o Brasil é o único país do planeta Terra que tem condições de produzir a comida mais barata do mundo, porque todas as terras brasileiras são cultiváveis. O Brasil detém, irmãos, 27% da água potável do planeta Terra está no Brasil. Os outros percentuais estão divididos entre os 200 países do mundo, mas o Brasil tem a maior quantidade de água potável do planeta. Mas o que é que o nosso atual governo está fazendo? Está vendendo as terras para a China. Vocês estão brincando, irmãos. Ai, pastor, eu não gosto de política. Você tem que aprender a gostar, para não se tornar um crente idiotizado. Quando chegar a época de política, chegar alguma na sua porta, e você, nós estamos trabalhando pelos pobres. E no final das contas, os pobres estão mais pobres e os ricos estão mais ricos. Precisamos estar atentos e não cairmos no engodo de Satanás e observarmos a Escritura. Há 6 virtudes que precisamos buscar. Escuta bem. Há 6 virtudes que precisamos buscar, mais que o ouro e a prata. Cada uma delas deve armar sua vida e equipá-lo para que você viva bem, desenvolva bem sua vida e cresça ministerialmente. Primeiro, justiça. Você precisa ser uma pessoa justa. E o que significa isso? Significa integridade pessoal. Isso está relacionado a seu caráter. A justiça aqui é o estado de coração e mente que está em harmonia com a lei de Deus e que conduzirá a pessoa à piedade. Segundo, a piedade significa devoção, prática, está relacionada na sua conduta com Deus, sua vida íntima com Deus. Terceiro, fé. Pode ser traduzida por fidelidade. Sua justiça, que é integridade, vai lhe conduzir a ter uma vida piedosa. E a sua vida piedosa vai lhe conduzir a uma vida de fé e fidelidade. E a sua fidelidade vai acrescer a você, em quarto lugar, o amor, que é a atitude de sacrificar-se pelos outros em vez de explorar os outros. Quinto lugar é a constância, da ideia de perseverança, de permanecer firme, mesmo diante das dificuldades. Porque a constância, irmãos, mostra se você realmente está firme ou não. Quando o crente está firme só quando tudo está tranquilo, mas quando vem o balanço do barco, a ventania do barco, você precisa continuar navegando. Porque mesmo que o vento esteja forte e a tempestade também, Jesus está no teu barco, não vai naufragar. Glória a Deus. Sexto é a mansidão.
essas 6 virtudes precisam estar na vida do crente, que é viver sob o poder do controle, ser controlado, controlar as emoções, ser reflexivo para tomar a decisão correta, paciente para dirigir e dirimir as coisas, a fim de que em tudo que você faça, Deus te faça prosperar, te abençoe, te guarde, te leve e te traga, tu sai e volta. Diz a palavra de Deus no Salmo 121, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, quando? Agora e para sempre. Não é só hoje não, é para sempre. Amém? Se Deus quiser e nos permitir, na próxima semana daremos continuidade e falaremos sobre a questão das 5 ordens dadas pelo apóstolo. Nós falamos a primeira, a segunda, e para a semana, se Deus quiser, falaremos a terceira, a quarta e a quinta, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Vamos neste momento agradecer ao Senhor por este culto abençoado e intercedermos, não é, por aqueles que estão precisando da ação de Deus, da intervenção de Deus.